Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Positivo Tecnologia para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Hélio Rotenberg, diretor-presidente, e Paulo Eduardo Junqueira, vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.positivotecnologia.com.br e na plataforma MZIQ, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativa às perspectivas de negócios da Positivo Tecnologia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Positivo Tecnologia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Hélio Rotenberg, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rotenberg, pode prosseguir. Bom dia a todos. Trazemos bons resultados, trazemos novidades de diversificação. Um dia bastante feliz para mim. O mercado cresce um pouquinho, como a gente pode ver na página 2, mas anda de lado em relação ao ano passado que cresce. Acreditamos que um crescimento do PIB pode realmente, se no ano que vem o PIB crescer bastante, a gente acredita que daí sim o mercado pode reagir para valer. O varejo cresce um pouquinho, o corporativo cresce mais, as empresas estavam realmente com parques instalados já antiquados, então com uma primeira oportunidade trocam seus parques, e o governo cai um pouco. Pipeline de governo aí bastante grande, esperando aí um pequeno crescimento da arrecadação, deve vir uma compra massiva de computadores, principalmente de computadores na educação. A gente perde um pouquinho de share, muito porque a gente deu uma cortada de estoques no final do ano, também porque a gente resolveu trabalhar com uma política de margem mínima aí por produto para tentar melhorar as condições de caixa da empresa. E também, e principalmente, porque um dos fornecedores mundiais de processador, nosso principal fornecedor, essa crise é conhecida por todos, teve problema de supply aí no primeiro semestre, e principalmente supply nos processadores de entrada. Isso também nos levou a uma falta de produtos, a gente poderia ter vendido mais. A empresa que nós compramos 80% em dezembro, a CET, mostra crescimento aí de 24%, performando muito bem no ano, ganhou grandes negociações, já um pouco com o nosso apoio aí nas compras, em alguns processos. Acreditamos muito que tenhamos feito uma aquisição certeira. Na página 3, falando um pouquinho do mercado de celulares, o mercado de celulares aí ele cresce no segundo trimestre, mas ele caiu no primeiro e anda mais ou menos de lado também, atingindo aquele mercado total que tem atingido nos últimos 3 anos. E a surpresa foi que feature phone cresceu um pouquinho mais que smartphone. E mostrando ali o que a gente tem mostrado sempre, que é o protagonismo dos grandes, né? Então, o mercado endereçável por nós cresceu um pouquinho, de 19 para 20%,
mas se a gente coloca ainda outros grandes, o mercado endereçável aí em torno de 10%, mas a gente vai muito bem com a nossa linha de entrada, com os nossos feature phones e com os nossos smartphones muito bem colocados, uma linha enxuta, 4 modelos, mas entrou muito bem. Isso fez com que a gente crescesse o market share, atingindo aí o maior market share dos últimos trimestres em 3,7%. A boa notícia, aumenta a rentabilidade, a gente mantém uma rentabilidade mais alta, 11,7%, motivado também pela diminuição de custo fixo, foi todo o trabalho que nós fizemos no segundo semestre do ano passado, que agora é cristalizado através dos números, mostrando aí 10,8 milhões de despesas gerais administrativas contra 12,7 no mesmo trimestre do ano passado. Então tudo isso nos dá uma lucratividade maior e uma cara da empresa melhor. Na página seguinte a gente fala de das nossas grandes apostas. A gente tem algumas vertentes estratégicas que a gente está apostando. Uma delas é a linha de internet das coisas, tem tudo a ver conosco, que é hardware e software, é o que a gente faz, né? Hardware, software e comunicação. E a gente lança uma linha chamada Positivo Casa Inteligente, muito interessante, voltada à classe média brasileira, muito barato, vendida no varejo brasileiro, kits de R$ 499, R$ 399, as lâmpadas de R$ 99, mas tudo integrado. Com o mesmo aplicativo você controla a tua casa inteira. Você mesmo instala, é tudo sem fio, você compra o kit de segurança, instala nas janelas os sensores, instala o alarme, controla isso pelo celular, lê o QR Code de cada elemento de maneira muito fácil. Com o aplicativo você liga e desliga o alarme, sabe se tocou o alarme estando no teu escritório, instala o kit de câmera, consegue ver como é que está o teu filho em casa, o teu cachorro, acompanha o que está acontecendo na tua casa, ou aciona a câmera se tocar o alarme para ver o que está acontecendo na tua casa a partir do teu escritório. Você bota um controle remoto que controla a tua televisão, teu ar-condicionado, um controle remoto Wi-Fi infravermelho que você pode ligar, desligar a televisão, tudo, trocar o canal, baixar o volume, tudo pelo mesmo aplicativo. Ou seja, é um desenvolvimento de um aplicativo bastante robusto que controla a casa inteira. A gente acredita muito nisso. Nós somos os primeiros a entrar com esse conceito de kit no mercado. Fizemos um material de ponto de venda genial, são umas casinhas para ficar lá na ponta da Casas Bahia, lá na Leroy Merlin. Vai ter a casinha que você vai ligar a luz, vai desligar a luz, vai ligar a tomada, vai ligar a cafeteira, vai dar uma sensação do que acontece. A gente está acreditando muito que nesse mercado que vai movimentar aí 745 bilhões de dólares em 2019. A gente está acreditando bastante nesse foco de negócio. Outro grande negócio, na página 6, que a gente vem colhendo os primeiros frutos, mas que vai muito bem, é o Positivo as a Service. É a locação modernizada, não é bem uma locação, porque entram outros quesitos de controle de parque, de gerenciamento de parque, de gerenciamento da manutenção, de maneira muito inteligente, muito interessante, e a gente cresce 102% em relação ao primeiro semestre do ano passado, já representa um percentual significativo das nossas vendas corporativas, e a gente acredita que esse mercado pode crescer. A Intel e a Microsoft estão apostando nesse mercado, no mundo inteiro ele tem crescido, e a gente entrou muito bem nele. Na página 7, falando um pouquinho, já adiantei um pouco sobre a SET, que vai muito bem. Acho que foi uma compra bastante acertada dessa empresa, muito integrada aos nossos produtos. Nosso time comercial começa a comercializar os produtos da SET. Nosso procurement começa a dar vantagens para a SET com essas compras mundiais que a gente faz. Nossos processos começam a beneficiar a SET. Essa integração, embora a empresa independente, com os mesmos gestores, que continuam os nossos sócios, muito bem feito, de maneira isolada, se aproveita do que a gente tem de bom aqui e a gente acredita que a gente está no caminho certo aí. Já comentamos que a gente criou um fundo de investimentos, porque nossas verbas de pesquisa e desenvolvimento, aquelas verbas obrigatórias por lei, por termos de isenções tributárias pela lei de informática, elas podem ser investidas num fundo que vai investir em startups. Então a gente faz os primeiros investimentos aí na AgroSmart, na Robatec. A AgroSmart é uma das empresas com maior destaque na imprensa nas últimas semanas. Eu acho que foi um investimento certeiro. Na Robatec também temos hoje aí investimento em 6 diferentes startups, a princípio muito bem, que no médio prazo podem dar bons frutos a nós.
Vamos falar agora dos resultados financeiros. Eu passo aqui a palavra ao Paulo Junqueira, que vai comentar um pouquinho dos nossos números. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. No slide 9, a gente percebe, como o Hélio comentou, uma perda de share, muito devido a basicamente 3 fatores: a redução dos estoques, a política de margem mínima praticada pela companhia, que acaba afetando a venda, e ao desabastecimento do nosso principal fornecedor de processadores. Essa política de margem mínima, a gente sacrifica volume por preço e margem, né? Mas mesmo assim a gente percebe na página seguinte o crescimento de faturamento. Com relação a celulares, vem em volume muito bem, em faturamento também, seguindo a tendência do primeiro trimestre. Falando de PCs, a gente percebe em governo uma recuperação muito forte no segundo TRI em relação ao primeiro TRI, que veio bem abaixo, com vendas importantes aí para grandes órgãos aí de governo, com entregas importantes, Petrobras, Receita Federal. A gente está otimista, fechar em linha. Na página seguinte, a gente vê o crescimento de faturamento no mercado de varejo, muito puxado por celular, um crescimento total de 13,4%. Governo quase chegando no ano passado, diminuindo o gap em relação ao primeiro TRI, ainda um pouco abaixo, e o corporativo crescendo em relação ao primeiro trimestre de 2019. Abaixo, na receita líquida, o celular ganhando share, com excelente desempenho nesse trimestre. No preço médio, a gente vê, além do efeito dólar, no desktop, uma maior proporção de vendas ao governo. Nos notebooks, uma redução, principalmente por um aumento da participação dos computadores de linha de entrada com os processadores Atom e Celeron. E nos telefones celulares, uma proporção maior de smartphone, que acaba puxando o preço médio para cima. No próximo slide, a gente vê uma margem bruta de 28%. Ela representa um crescimento de 5% em relação à margem bruta apresentada no segundo trimestre de 2018. E aí é uma combinação dos fatores que a gente elencou, da política de margem mínima, da redução de custo que a companhia fez no último trimestre do ano passado. Isso se reflete diretamente no CPV. Nas vendas, a gente tem nas despesas com vendas, a gente percebe uma redução, a maior participação de vendas ao governo, que por sua vez tem menos despesas com vendas, né? E no G&A, a gente, principalmente essa reestruturação que a gente fez no ano passado, no total, uma redução de 13% em relação ao segundo trimestre de 2018. No slide 12, finalmente, a gente vê um EBITDA ajustado no segundo trimestre de 2019 de 49,5 milhões de reais, uma margem EBITDA de 8,1%, recuperando em relação ao primeiro trimestre. Um lucro líquido de 11,1 milhões de reais, uma relação de dívida líquida e EBITDA de 1,7 vezes, e uma dívida um pouco maior em relação ao de 258 milhões, fechando o segundo trimestre de 2019. E encerramos por aqui. Obrigado. Então, eu acho que resumindo, a gente traz uma visão bastante clara sobre o mercado. A gente acredita que o crescimento do PIB pode realmente fazer com que as vendas cresçam. O mercado foi bastante deprimido nos últimos anos com a queda do PIB. Tem uma correlação grande com o PIB, principalmente no nosso mercado de classe C. A gente acredita que o varejo de computadores cresce o crescimento do PIB. E mostramos com muita clareza a nossa diversificação aí, com o lançamento de casa inteligente, com o positivo as a service, com a SET, com as nossas investidas e outras vertentes estratégicas virão. Muito obrigado a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas.
Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Caso estejam acompanhando a transmissão pelo webcast, clique no ícone Perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O segundo Wagner Rosa da Silva, ele pergunta sobre o nosso investimento do FIP nas startups. As portarias que regem o investimento em P&D, elas mudaram em agosto, setembro do ano passado, permitiram que a gente formasse um FIP com parte das verbas que a gente tem que investir em P&D. A legislação de Manaus é um pouco diferente da do Sul, ela permite que a gente abra um FIP só nosso. Nós fizemos isso desde que as empresas, esse FIP só podem investir em startups que tenham a sua sede, ou pelo menos seu desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de seus produtos em Manaus. Então nós começamos a investir em várias dessas startups, é um FIP que fica musculoso, a gente tem aí um contingente bom de dinheiro para investir todos os anos. Então a gente está mapeando startups, conversando com as startups, mostrando às startups que o nosso dinheiro não é um dinheiro de um fundo tradicional, é um smart money. Avide aí essas investidas em que a gente ajuda no procurement, a gente ajuda um monte de coisa, a gente tem escritório em Taiwan, a gente tem escritório em Taipei, em Shenzhen, isso ajuda muito quem trabalha com hardware, por exemplo, de IoT, a gente consegue comprar um volume maior de sensores, comprar direto do fabricante, não do distribuidor, isso é uma das vertentes que a gente pode apoiar muito as startups, além de mercado, além de comercial, além de uma série de coisas. Então a gente tem tido uma grande procura por parte de startups no sentido de investimento. E tem aparecido startups muito interessantes e a gente pretende continuar nessa toada de investimentos. Respondendo sobre as perguntas de casa inteligente, ainda não dá para saber as vendas, dá para saber o sell-in, foi muito bom o sell-in. A gente vendeu tudo que a gente tinha praticamente em estoque. E não sabemos ainda o sell-out, os produtos estão chegando na loja agora, então não dá para a gente saber ainda como é que vão ser essas vendas, tá? As vendas diretas nossas têm acontecido em bom volume, mas elas são pequenas na venda direta. E eu acredito que daqui 2 ou 3 meses que realmente a gente vai saber o volume potencial dessa área. Mas estamos muito felizes com os primeiros resultados. Obrigada.